Fala minha gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje neste vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre o conceito de sociedade do espetáculo, um conceito importantíssimo do filósofo francês Guy Debord, senhoras e senhores. Só para você ficar sabendo, tá? Esse conceito aqui e muito mais discussões são trabalhados em profundidade em uma das nossas aulas do nosso curso de atualidades para redação e cidadania, que o Prof. Rafa desembolou lindamente para todos nós. Nessas nossas aulas, a gente trabalha temas diferentes, temas muito diversificados, que te ajudam a entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil hoje e a fazer uma redação excelente. Então pode entender que esse aqui é um pocket, uma versão menorzinha dessa aula, para você se aprofundar e entender como é que é o conceito específico do Guy Debord, tá? Guy Debord escreve a obra Sociedade do Espetáculo em 1967, há muito tempo, se a gente for levar em consideração, né, a velocidade das mudanças dos meios de comunicação. Na época, a televisão estava se tornando popular. Mesmo assim, as informações de Guy Debord, elas estão valendo no dia de hoje, mais do que isso, são reatualizadas. Afinal de contas, mais do que nunca, nós vivemos em um período em que o espetáculo é valorizado acima de todas as outras coisas. Vamos entender melhor o que ele quer dizer. Tá? Guy Debord, em 1967, publica essa obra entendendo que já tem uma televisão na casa de praticamente todo europeu. Tá? O televisor já é popularizado, o televisor é uma grande revolução, porque nunca antes havia se desenvolvido alguma tecnologia que permitisse que você tivesse contato audiovisual com informações que estão distantes de você. O máximo que eu tinha era o rádio, que foi, quando foi popularizado, também uma grande revolução, porque levava uma voz externa para dentro da sua casa. Você estava ouvindo alguém que estava a quilômetros e quilômetros de distância. A televisão, mais do que isso, permite que você veja as imagens. Acontece que a televisão criou encantamento entre as pessoas e ela é pautada na construção de espetáculos. Afinal de contas, o que eu quero é te entreter e te vender produtos. Quando eu construo esses espetáculos e eles começam a passar desde o interior da Baviera até o centro de Paris, eu vou criar imagens de um desejo coletivo. Afinal, se eu tô aqui assistindo o espetáculo e eu vejo o cara que tá lá, que é chiquérrimo, que tá lá de jaqueta de couro, e que pega a moto dele e não sei o que. Eu vejo o roqueiro que tá lá com o cabelo tal, cantando tal música. Eu vejo o galã do filme, papapá das quantas. Eu olho para essas figuras e eu desejo ser como elas. E eu passo a aspirar a me aproximar desse espetáculo, né? Que é, enfim, a coqueluche do nosso tempo. Beleza? Todos tranquilos até aqui? Muito bem. Acontece que há um problema decorrente disso. Se eu tô vivendo a minha vida regular, com a minha cultura, com as minhas roupas, com os meus desejos, com os meus gostos, a massificação desse espetáculo que eu vou ver todo dia na televisão, antes não existia TV, e agora eu acabo vendo todos os dias, vai fazer o que comigo? Vai fazer com que eu abandone elementos da minha cultura, da minha personalidade, meus próprios desejos antes de eu ver a televisão e comece a perseguir aquilo que a televisão estabelece como correto. Por isso, Guy Debord chega a afirmar que a identificação passiva com o espetáculo suplantou a atividade. Atividade no sentido de a gente tomar decisões e fazer as coisas acontecerem. Para mim, olhar para o espetáculo, me identificar com ele, desejar aquilo, começa a ocupar mais espaço do que a minha atividade autônoma, do que a minha própria decisão, do que o meu próprio exercício do desejo. Tá? Ele chega a completar da seguinte maneira: quanto mais o espectador contempla, menos vive. Quanto mais eu fico na frente da televisão, menos eu vivo de verdade, porque eu estou ali apenas consumindo as imagens dominantes do desejo, as imagens do espetáculo que eu quero imitar, tá? Com as quais eu quero me identificar. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, então quanto mais eu aceito que aquilo ali é o que eu preciso, menos ele compreende a própria existência e o próprio desejo. Guy Debord vai dizer que há um volume muito grande de informações e de ofertas, né, de comportamentos, de vestuário, de aparência e de maneira geral, que vão fazer com que eu deixe de contestar no fundo de mim mesmo aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, para onde eu devo ir, e passe a aceitar passivamente as influências que vão ser trazidas por meio da televisão. Beleza? O espetáculo para ele é isso então, é um grande mecanismo não apenas para te vender produtos e vender estilos de vida, mas para que você passe a desejar homogeneamente, a sociedade passe a desejar homogeneamente os mesmos objetos, os mesmos padrões, para que isso torne mais fácil para eu te vender, já que todo mundo deseja a mesma coisa, e mais fácil para eu te controlar, porque se todo mundo deseja o mesmo, eu tenho muito mais informações, né, para poder cuidar de vocês enquanto massa do que se eu tivesse gostos extremamente dispersos. Show de bola? Muito bom. Somando a isso, tá? Eu tenho outras observações que foram feitas por outros pensadores e artistas. O Andy Warhol, que é um artista importantíssimo da pop art, é um cara que ficou popular porque
as suas imagens passaram a aparecer em embalagens, em propagandas. É como se fosse assim, o primeiro Romero Brito, por assim dizer. Ele ficou super popularizado. Ele chegava a dizer na década de 80 que um dia todo mundo seria famoso por 15 minutos. E é engraçado que hoje a gente vive mais ou menos isso, né? Você pode viralizar uma postagem no seu Instagram, no seu Twitter, pode aparecer um vídeo com você fazendo alguma coisa na internet, de repente você é famoso por 15 minutos e do nada ninguém mais lembra de nós, né? Então a fama é cada vez mais efêmera e projetada em larga medida pelo mecanismo, pelo funcionamento dessas redes sociais, que são hoje, eu volto nisso daqui a pouco, o grande mecanismo por meio do qual se produz e se consome o espetáculo, tá? A TV continua tendo seu papel, afinal de contas ela está presente em 96% das casas brasileiras, mas essa produção de espetáculo nas redes sociais assume uma outra dimensão que eu comento em breve. Primeiro eu queria ir lá na mitologia grega, eu falei da década de 60, eu falei da década de 80, vamos lá na mitologia grega, lá nos clássicos helênicos, para a gente relembrar o mito de Narciso. Você conhece a história de Narciso? É do nome dele que vem o termo narcisismo, ou seja, a pessoa que acaba dando importância demais a si mesmo, se considera superior aos demais, se considera destacável em meio à sociedade. O Narciso era um personagem da mitologia grega que era famoso por ser a criatura mais bela de tudo quanto era lado, tá? Todo mundo olhava e falava, meu Deus, como é lindo esse Narciso. Certa vez Narciso estava andando num bosque de boa, e aí no bosque de boa ele vê um lago, um laguinho aqui. Ele para beber água no lago e vê a própria imagem. Na hora que ele vê a própria imagem, ele surta, ele fala, meu Deus, que homem lindo. Que homem lindo, eu estou apaixonado. Veja, o Narciso é, metafórica e concretamente na história, aquele que se apaixona pela própria imagem. Aquele que vê a própria imagem e fala, meu Deus, que coisa perfeita. Aí, no ímpeto do amor próprio que ele sentiu, ele se jogou no lago para tentar se abraçar e ele morre afogado. Então veja, uma lição da mitologia grega, aquele que se deixa encantar em demasia pela própria imagem pode afundar-se por conta dela, beleza? Essa ideia atravessou o Ocidente e o narcisismo hoje é dado como um nome para esse comportamento, né, de excessiva valorização de si mesmo e muitas vezes desprezo pelo outro, de falta de empatia pelo outro. E um pesquisador chamado Jean Twenge, ele chegou à conclusão de que nós vivemos uma epidemia de narcisismo. Como assim? Bom, ele faz pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, e ele chega à seguinte conclusão: cada vez mais jovens, sobretudo jovens, mas pessoas de todas as idades, têm acreditado demais na própria opinião, têm valorizado demais a si mesmo e a própria aparência e têm dedicado cada vez menos empatia e exercício de conexão com as pessoas à sua volta, tá? Para o Jean Twenge, isso é muito, muito, muito grave. Ele chega a citar no livro dele um exemplo que é uma menina que vai fazer um aniversário e aí ela quer fechar a rua para poder fazer um aniversário porque ela quer fazer um grande aniversário, não sei o que das quantas. E aí ela pede para a prefeitura para fechar a rua e a prefeitura nega porque tem um hospital na rua dela. Ou seja, basicamente a prefeitura fala, você tá louca, né? De onde você tirou isso? Já era esquisito você fechar sua roupa pra fazer seu aniversário, e ainda mais tendo um hospital que precisa ter fluxo de pessoas indo e saindo. E aí ela faz um escândalo na internet com basicamente o seguinte resumo: o meu aniversário é muito mais importante, é o meu aniversário, então tem que fechar minha rua. Você vê, isso não tem cabimento nenhum. Um correlato no Brasil, uma menina que, eu não sei se eu fico triste, se eu fico com pena, se eu fico com raiva, mas uma menina que ia sair aquele filme Vingadores Ultimato, eu não vejo nada disso, tá? E aí ela fez uma grande postagem falando assim, não levem seus filhos para ver Vingadores Ultimato. Se vocês tiverem criança, deixem em casa, porque esse filme é muito importante para nossa geração. E se tiver criança chorando, vai ser um absurdo, vai atrapalhar a gente. Minha amiga, acorda pra vida, né? As pessoas acham cada vez mais que todos devem dobrar-se a elas, que elas são perfeitas e maravilhosas, enquanto elas não têm que fazer nada absolutamente por ninguém. Então acaba se tornando uma geração que é extremamente mimada em largo ponto de vista e sob análise de diversos grupos diferentes, e uma geração que tem dificuldade de enxergar o outro, porque o narcisista ele enxerga tanto a si mesmo, ele se coloca tanto em prioridade, que é difícil para ele enxergar os outros à sua volta, tá? Como que fica isso hoje, então? Como que é essa sociedade de espetáculo no presente momento? Se antes nós nos debruçávamos sobre as imagens dominantes do desejo que eram emitidas pela televisão, que é um polo de emissão único, você não pode responder à televisão, agora, meu amigo, o negócio é diferente. Agora todos nós podemos, a qualquer momento, produzir o nosso próprio espetáculo. Seja uma comida chiquérrima aqui que eu fiz, que eu chaplau, tirei uma foto e botei na internet. Seja um dia, vou malhar hoje, eu tiro uma foto de eu fazendo treino, treinei pesado, ponho lá hashtag tapado,
água e não sei o quê. Ou então, tô aqui estudando e papapá, tiro uma fotinha, põe um livro, põe um cafezinho, pá, estudando aqui, papapá. Então eu tô o tempo inteiro produzindo espetáculo da minha vida para poder gerar essa sensação de valor sobre mim mesmo, porque eu estou recalibrando e revalorizando a imagem que eu construo de mim mesmo, tá? Para que eu possa ser acolhido, para que eu possa ter essa imagem validada pelos outros à minha volta, tá? E crescer cada vez mais. Acontece que eu tô enganando muitas vezes a mim mesmo e aos outros, porque eu estou produzindo imagens de desejo, imagens de espetáculo que não são correspondentes à realidade, e eu estou criando uma pressão excessiva e falsa sobre todo mundo, com a necessidade de que se adequem a esse espetáculo. A sociedade do espetáculo, então, está ligado com o desenvolvimento de transtornos mentais pelo uso da internet, com a dependência no uso da internet, com a exposição excessiva na rede, que pode até chegar ao ponto do sexting, né, que é mandar nudes e etc., que pode gerar vazamentos e vários problemas correlatos, decorrentes. Bom, senhoras e senhores, eu acho que para um pocket, né, uma versão pequenininha, tá bom por hoje. Espero que você tenha gostado, sem dúvida um repertório muito útil para você levar para a redação Sociedade do Espetáculo do grandíssimo Guy Debord.